Ei, Ju, como é que você tá? Como é que você eu já pensei assim, né? Tava conversando com as meninas, falei assim, gente, eu vou chorar muito na live. Aí, como a gente falou hoje cedo, eu já chorei por conta. Agora eu não vou chorar mais. Já chorou o que tinha para chorar? Já, não, eu tenho fé que eu vou conseguir ficar sem me emocionar aqui tanto quanto de manhã. Mas você sabe o quanto a gente ama você, o quanto seus alunos te respeitam e te admiram. E a gente não tem como não se emocionar quando conversa com você, né? E E a como o gente sentimento é recíproco, né, Ju? é como você falou, uma grande família, né, Jô? Sim, A somos gente mesmo não uma se família. esquece. Não, não. Um irmão Agora nunca nós vamos. esquece o irmão nunca esquece o outro, não é verdade? Não, Não, não. Somos uma grande é família. verdade, não tem como, É. né? Nossa relação Como nunca vai se... ser de e, formadora e formandos e de mestres e alunos, não. A nossa relação é de família mesmo, não é? Tantos anos já se passaram e sim, nós continuamos conectados e unidos e nos relacionando uns entre ajudando os outros e nossa relação vai ser sempre essa, porque o propósito é esse, é um propósito sistêmico, não é? Nós vamos formando vários sistemas e sistemas que se interconectam em função de um todo maior, não é? Então, não dá para a gente se desconectar, né? eu aprendi isso com você, né, Jô? Porque quando eu cheguei muito cruazinha, né? E eu tava meio assim, o que que eu tô fazendo aqui? Do que ela tá falando, né? Porque a constelação tem isso, às vezes a gente lê, mas não é a mesma coisa que vivenciar, né, Jô? Não, não. Não é a É por mesma isso que eu digo, coisa. não dá para fazer. Muitas vezes as pessoas me questionam por que que eu não faço o curso online, o curso de formação de constelação, Uhum, não é? uhum, E eu digo assim, não é possível ser na minha opinião, ok? Isso é a minha opinião. Atenção, eu não desmereço a opinião de outros profissionais, mas essa é a minha opinião, a opinião da Joelma Duarte de Souza. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, é imprescindível todas as vivências que nós passamos durante o processo. É imprescindível que o nosso corpo passe por essa vivência. Porque só o nosso corpo, passando por cada vivência, por cada memória que é trazida ao de cima, não é? Por cada emoção, por cada sensação, por cada sentimento, por cada tomada de consciência que o nosso corpo traz, é que a gente realmente pode estar ao lado do outro como facilitador de um processo. Então, não tem preço, não é? Como eu digo, depois que a gente se torna amigo de ranho. é, eu sempre falo isso. Eu tenho um encontro que a gente faz, o Constelar, né? E eu sempre falo assim, no início, eu sempre lembro de você. Eu falo, gente, tá, porque chega todo mundo meio estranho, né? Ninguém se conhece. Eu falo assim, olha, relaxa, porque minha professora de constelação dizia pra gente, depois que vocês se tornarem amigos de ranho, ninguém nada mais vai importar. A gente percebe que tudo é uma grande família, então relaxa, né? Que não Exatamente. tem outra forma. Eu É. acho muito importante. Hoje, vamos falar um pouquinho de você, porque o seu pessoal conhece quem é a sua formação, onde você mora, onde você vive. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos aqui da Vitrice, o que, né? Como que é um pouquinho da Joelma para nós? Bem, eu sou uma nordestina retada, né? A baianinha porreta. Baianinha porreta, que nasceu numa cidadezinha muito pequenina no interior do Nordeste, uma cidadezinha a 200 quilômetros de Salvador, chamada Ipirá, que é um nome indígena, que significa Rio do Peixe. E venho de uma família assim com uma mescla muito interessante, que é uma mescla de negros, indígenas, portugueses, caboclos. Então eu tenho assim essa Coisa linda, mistura, essa mistura brasileira linda. essa miscelânea e
tinha uma avó parteira, assim, que só depois eu vim perceber que era uma grande xamã, tanto a minha avó materna, que era parteira, como a minha avó paterna, que também era uma mulher muito sabedora das ervas e das sementes e dos saberes do povo da roça, né? Porque os meus avós eram pessoas do campo. E desde cedo eu sempre fui uma curiosa, eu sempre fui uma pessoa muito que para mim dizer, quando eu fazia uma pergunta e dizer porque sim, era tipo, não, porque sim não é resposta. Tem mais alguma coisa que você não quer dizer, mas eu vou Então, descobrir, né, desde Ju? pequena já sabiam que não podiam me dizer porque sim, porque sim não era a resposta. E isso fez com que eu me tornasse esse ser viajante, né? Esse ser do mundo que eu sou. E o meu pai sempre foi um aficionado pelos portugueses, porque ele conviveu muitos anos com portugueses, ele teve patrões portugueses. E sem eu contar, sem eu esperar, eu escolhi. E fui escolhida por esse país maravilhoso chamado Portugal, que é minha casa, meu ninho. Eu amo viver nesse país. Eu amo a minha pátria mãe, mas de fato Portugal é o meu ninho. É aqui que eu quero morrer. É aqui que eu quero estar até o meu último suspiro de vida. E eu digo sempre, por favor, me cremem, porque metade da minha cinza fica aqui e metade vai para lá. Porque eu pertenço aos dois lados. Eu pertenço a esses dois cantinhos, né? São as E, nossas raízes, e né, Ju? sim, De alguma forma, a gente precisa sim, olhar para todas, né? exato. Todas, E sem quando eu excluir. cheguei em Portugal a primeira vez, o sentimento que eu tive, Ju, foi mesmo. Eu voltei para. Uma parte de mim voltou para casa. Uma parte de mim veio resgatar algo. E esse algo era a minha ancestralidade, né? Aham. E aqui em Portugal eu licenciei-me em psicologia, que eu já vinha de um curso de teatro em Salvador. Estudei, durante algum tempo, eu estudei direito em São Paulo, que eu fui viver para São Paulo, e eu decidi que ali não era o meu lugar. A minha alma não era o chamamento da minha alma. E eu Uhum. sempre ouvi muito o que a minha alma tinha para dizer. Né? Eu sempre fui uma ave rara, eu sempre fui a ovelha negra. Então, eu sentia que, bem, ali não era o meu lugar. Eu não ia ser feliz fazendo aquele trabalho. E não hesitei quando eu tive a possibilidade de vir para esse país maravilhoso e comecei a estudar aqui psicologia. E um dia eu estava a ver um documentário do Fantástico, vejam bem, em Portugal. Assisti um documentário do Fantástico que estava a falar sobre constelação familiar. Então, em Portugal, o Brasil pôs a constelação na minha mão. E eu disse assim: uau, o que é isso? Eu quero estudar isso. E a partir daí eu comecei a estudar, e como a minha grande ferida, né, era a ferida do pai, e é para o pai que a gente busca, não é? Os certificados, os diplomas, né? É para o pai que a gente busca, né? E a minha grande ferida era com o pai, e eu decidi assim, estudar, e fui estudar compulsivamente constelação familiar. E passei por vários mestres, a minha primeira professora de constelação familiar, quem eu honro muito e devo muito, porque foi ela quem me introduziu nas constelações familiares, foi uma brasileira chamada Paula Matos. Vejam, quanta sincronicidade, não é? O programa brasileiro me leva a conhecer essa técnica. Uma brasileira em Portugal me forma em consteladora. E a partir daí eu fui fazendo várias formações. Me formei pela Casa Mãe, não é? Em 2014 foi a primeira vez que eu decidi, disse assim, eu vou para a Alemanha. E fui para a Alemanha em 2014, e foi quando eu conheci o Bert. E nesse ano eu já tinha feito já um trabalho de apaziguamento com meu pai, porque eu ocupava o lugar mais especial da minha família, né? O melhor lugar. Eu ocupava o lugar do meu pai.
Então, isso fazia com que eu tivesse muitos conflitos com ele. E o trabalho que eu fiz durante a minha formação de constelação fez com que eu percebesse, não é? O grande homem que ele era, não é? E a grande dádiva, principalmente a grande dádiva que o meu pai me deu, que foi a vida. Então, eu não tenho direito de exigir mais nada, né? E todo o percurso que o meu pai teve de vida, não é? Um homem que veio de uma família extremamente humilde, de uma família extremamente carente. O meu pai passou fome na infância dele, não é? O meu pai, com 8 anos de idade, trabalhava no sisal. Era um trabalho muito duro, um trabalho que muitos homens perdiam membros, porque era uma máquina onde se metia o sisal para se fazer a corda, não é? Aham. E aquilo, como puxa o sisal, pode puxar um membro, uma mão, um dedo, um braço. E o meu pai, imagina, quando eu pensava assim, meu Deus, o meu pai com 8 anos a trabalhar naquilo, ele poderia hoje, poderia ter perdido uma mão, um braço. Para quê? Para ajudar os pais dele a ter comida na mesa. E eu, toda facilitada. Eu só comecei a trabalhar com 22 anos de idade por opção minha, porque por ele eu só trabalhava depois que tivesse acabado o curso superior. E o que eu ainda, quer dizer, reclamava? Queria mais? O quê? Né? Que menina mimada que eu era. Eu era uma grande menina mimada. Porque ele não correspondia às expectativas que eu tinha na minha cabeça do que era um pai. Então eu caí na real e disse, cara, tu é uma menina muito mimada, sai daí. E eu vi o grande valor que aquele homem tinha. Né? Um homem que trabalhava na feira e que acordava e ia num pau de arara, né? Que são aqueles caminhões que os feirantes andam neles. E eu dizia assim, caraca, esse homem acorda às 3 da manhã para ir para a feira, dorme debaixo da banca, apanha chuva para dar estudo, para não faltar nada. Ele passou fome, ele fazia questão de que a nossa geladeira tivesse sempre... Podia faltar tudo, mas comida não. A geladeira tinha que estar cheia. E essa menina mimada que ainda acha que esse homem não é um grande pai. E foi assim, tipo, pá, pá. Então, a constelação familiar faz isso com a gente, né? Dá assim aquele abanão e a gente fica assim, tipo... E foi o que você fez comigo. Quer dizer, a constelação no dia lá que eu tinha meio. Não é à toa, né, Jô? A gente se encontra, não é à toa, né? A Exata. gente se atrai, E né? é por isso que a gente E, tem que sentir na pele, sabe, Ju? Quando a gente sente na pele. E sim, eu senti na pele. Eu digo assim, ao invés de da gente negar e dizer assim, não, mais. E quando a gente faz mais, a gente continua na criança mimada. é, A gente continua na criança mimada, que não aceita que tudo foi como foi. Eles fizeram o melhor que sabiam, não é? E e a gente só perde a arrogância quando a gente vivencia, né, Jô? É aquele momento da nossa constelação. É o que eu falo muito com as pessoas. A pessoa fala assim: eu tenho medo. Eu falei: a dor já tá aí. Você só precisa resolver isso para sair leve, né? Para sair transformando a sua vida em algo melhor, né? E E a foi gente isso que só você fez. consegue ver a parte menos boa. Menos boa. A parte boa a gente não vê. A criança mimada não vê a parte menos boa. Não Não. vê a parte boa, só vê a parte menos boa, né? Então, É. quando eu fiz a minha primeira formação, eu comecei a perceber, eu digo assim, mas espera aí, que criança mimada é essa? Esse pai nunca deixou nenhum filho trabalhar, né, na infância. Esse pai me permitiu ter 2 cursos secundários. Esse pai me permitiu ter um curso superior. Esse pai nunca deixou faltar nada, 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 nada em casa. Esse pai, às vezes, eu estava. Porque eu decidi fazer 2 cursos secundários. Presta atenção que eu fiz o curso técnico de magistério, o curso técnico de contabilidade. Para quê? Para mostrar a esse pai que eu era melhor do que ele. E às vezes esse pai, eu estava ali estudar às 3 horas da manhã. Esse pai acordava às 3 horas da manhã para subir no caminhão embaixo de chuva, de trovoada, para poder ir vender roupa na feira, para trazer sustento para casa. E eu não via nada disso. Eu só via que esse pai não me dava colo, que esse pai não ia na reunião da escola, que esse pai não me dava beijo, que esse pai não brincava comigo. Gente, esse pai estava na rua, vendendo, trabalhando. Como é que ele podia fazer as 2 coisas e ir para a reunião da escola? Esse pai passou fome. Como esse pai podia dar beijo, abraço, carinho, afeto? Esse pai não sabia o que era isso. Ele não teve nada disso. Mas a minha criança mimada
achava que assim é que tinha que ser, porque os outros pais davam, né? E até que essa criança mimada, que estava dentro da mulher adulta, percebeu assim, já chega, tá na hora de crescer, não. Já tem quase 40 anos. Acorda. Chega. Vamos olhar para o que o teu pai deu. O teu pai te deu isto. E ele não teve nada disso. Ele não teve nem 10% daquilo que tu recebeste. Um pouquinho, João. Não sei se para você tá travado. Para mim tá bem. Então, quando eu percebi que o meu pai não teve nem 10% daquilo que ele me deu. Eu disse assim, gente, o que é que eu quero mais? Chega. E aí eu tive permissão de, em 2014, ser constelada pelo Bert. Então, em 2014, quando o Bert, eu sentei ao lado dele e ele simplesmente me pediu para fechar os olhos. E por causa do meu guião de vida, e quando eu abri os olhos, estava o meu pai à minha frente. E foi assim, o caminho simplesmente foi, vai para o pai. Foi o caminho até o pai. E eu pude, naquele momento, sentir, tocar. Eu só precisava sentir, tocar, cheirar, sabe? Era como um bebê que acabou de nascer. E ao invés de sentir o cheiro e o toque da mãe, era um bebê que nasceu e sentia o cheiro, o toque do pai. Eu só precisava de tocar e sentir, cheirar e abraçar. E era como se, agora eu nasci e posso, papá. Sem o narcisismo daquela criança pidona, te tocar, te sentir, te abraçar, te cheirar e te dizer obrigada, paizinho. Desculpa, paizinho, perdoa-me, paizinho. Eu não te conseguia enxergar, paizinho. O meu egocentrismo não te conseguia ver. E a partir daí, eu fui conquistando. Eu fui pedindo abraço, eu fui pedindo beijo, eu fui pedindo, eu fui fazendo o meu trabalho de me aproximar do meu paizinho. Sabe? Esse é o trabalho pós-constelação. Não é a constelação que faz o trabalho todo. Então, eu chegava perto dele e eu brincava com ele e dizia assim, ó, velhote, dá cá um abraço. Então, o primeiro abraço era uma coisa assim rápida, sabe? E no dia 31 de dezembro de 2019, após um acidente e uma decorrência de erro ou negligência médica, o meu pai fez a passagem. E com muito, assim, com muita leveza e com muita serenidade, eu pude entregar o meu pai ao divino com toda a tranquilidade de saber que eu fiz tudo. Toda a minha parte foi feita. Porque já eu não chegava, quando eu chegava, eu já não tinha que dizer, ó, velhote, dá cá um abraço. Ele já me abraçava. Sabe? Tudo aquilo que a minha criança exigia, eu pedi, eu conquistei. E nós já fazíamos um ao outro. Aquele contato já existia. Então, esse é o grande trabalho que a constelação faz. A constelação nos tira daquela criança pidona que só quer dar-me, 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 e faz com que a gente conquiste. E o amor é uma conquista. Né? O amor é uma conquista. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai ficar a vida inteira no que a gente chama da boa consciência, não é? Já que o meu pai não teve, eu também não tenho. E vira um padrão, né? Um padrão comportamental. E esse padrão comportamental, ele vai perpetuar de uma geração após outra. E vai virar um grande bloqueio. E muitas vezes a gente... Então, alguns dos meus irmãos, eles diziam assim, como é que tu consegue dar assim abraço e painho? Eu dizia, abraçando. Vai lá e dá um abraço. E alguns dos meus irmãos diziam assim, eu tenho vergonha. Então, eles ficavam na boa consciência, não é? Era como quase que, eu não me sinto inocente se eu fizer esse movimento. Porque havia ali uma barreira. Mas eu tive que quebrar esse paradigma. Eu tive que fazer esse movimento interno de dizer, já chega. Ao invés de ficar na menina pidona, eu e faço esse movimento. Eu vou dar ao meu pai aquilo que eu também preciso. Sim, e ao dar ao meu pai aquilo que eu também preciso, eu vou receber dele.
eu tenho assim, eu me emocionei muito porque nós trabalhamos então coisas bem parecidas, né? Cada constelação é única, mas eu tinha um Sim. movimento interrompido com meu pai, né? E eu me recordo que foi a primeira vez na minha vida que eu estava no segundo andar de uma casa, eu simplesmente esqueci e procurava uma janela que tinha parede atrás, que eu pensava assim, por onde eu vou pular? Eu sentia um bicho acuado, como é que a gente vai para o cérebro reptiliano, né? E o instinto faz, Total. foge que você está sendo ameaçada, né? E eu me lembro muito da sua voz macia falando aqui, né? E me levando e facilitando aquele processo de sair da minha arrogância com muito amor. E assim, Uhum. muito, eu falo muito com as pessoas isso, que a constelação é um momento que você transcende essa humanidade caprichosa, arrogante, de satisfaça os meus desejos, para olhar para o amor verdadeiro, né? Para olhar para o humano dos nossos pais. Porque a partir disso, todo o resto se torna mais simples. É óbvio que existem ainda muitas resistências, e como você falou, aquele momento se traduz depois, né? O resultado total dele também vem do seu esforço de olhar para você e mudar o comportamento, né? Mas existem coisas que nunca mais vão ficar no escuro, porque é tão forte, é tão Sim. profundo, que por mais que você nem queira olhar para aquilo, vez ou outra, aquilo, né, regurgita na sua consciência. Então, eu acho muito interessante, porque muitos, como a constelação trabalha o inconsciente, e o inconsciente é algo não... A mente não é, não é algo que se perceba, né? E o inconsciente, ele está no material, né? Ele está no material, não. Ele está, o inconsciente, ele está na mente, ele está naquilo que eu imagino, naquilo que eu não palpo, naquilo que eu não Sim. pego, né? Sim. Está na minha lógica, Está numa está imagem na que a minha... gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, imaginário. Imaginário. Então é algo que eu não tenho, é difícil você transpor. Mas aí, quando você explica a constelação, não tem como você explicar a vivência em si. Mas o que é tão interessante é que Sim. quando a gente passa pela constelação, essa ideia de mundo, ela se expande, né, Ju? A gente estava conversando sobre o que é certo, o que é errado, o que é culpa ou inocência, é totalmente diferente dentro do campo familiar, né? E Sim. tomar consciência disso é que liberta a gente. E às vezes é preciso vivenciar, como você já tinha passado por um processo e concluiu esse processo junto com o Bert, né? Naquele momento. Você já estava pronto, né? O teu inconsciente já tinha aberto um pouco a porta para entrar a luz naquela escuridão ali. Mas é essa consciência do certo e do errado que socialmente para a gente é uma coisa, né? Você pode se tornar um assassino buscando a inocência para pertencer ao seu sistema, né? Essa percepção Exatamente. de que você vai também sacrificar muitas vezes, sacrificar a tua felicidade e tudo mais, por amor a esse sistema. Então, às vezes, tudo acontece por amor. Um abuso acontece por amor, um assassinato acontece por amor, um suicídio acontece por amor. É isso que eu acho que foi bacana você e eu conversando hoje de manhã, e que é interessante as pessoas perceberem, né? Exatamente. Para contextualizar, para quem não conhece, porque muitas pessoas aqui podem não conhecer o que é constelação, não é? Então, para contextualizar, o Bert criou 3 leis fundamentais, né? A ordem ou a hierarquia, o pertencimento ou a vinculação, o equilíbrio entre dar e receber ou a compensação. Então, a inocência e a culpa, ela está muito vinculada ao pertencimento. Porque ninguém gosta de ser excluído, ninguém sente-se bem quando é excluído. Ninguém sente-se confortável com a possibilidade de deixar de pertencer, né? A qualquer grupo, ou qualquer núcleo, ou qualquer sistema. Então, nós, para pertencermos, somos capazes de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer negócio. Então, a base de tudo aquilo que a gente busca na vida para nos sentirmos em homeostase ou em equilíbrio é sentirmos-nos pertencentes a um grupo, ou sentirmos pertencente à nossa família, ou sentirmos pertencente àqueles que nós admiramos, ou gostamos, ou amamos. Isso é claro, certo? Então, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Então,
eu vou dar um exemplo claro de como os padrões fazem com que a gente fique cego. E essa cegueira faz com que a gente vá vivendo uma realidade que não é a nossa realidade. E que a gente vive essa realidade simplesmente para que a gente sinta-se pertencente e inocente por pertencer. Não que a gente tenha feito nada de errado. Não que a gente tenha feito alguma coisa incorreta ou incoerente. Mas para que a gente sinta que a gente pertence ao clã, ao nosso clã familiar. Então, imagina que, de repente, a Maria casa-se com o Antônio e a primeira vez que a Maria vai fazer uma carne assada para o Antônio, a Maria corta as extremidades dessa carne. E o Antônio está ali a observar, porque a mãe do Antônio não fazia isso. E o Antônio pergunta assim a Maria, Maria, por que é que tu cortaste as pontas da carne para assar? E a Maria diz assim, ué? Porque a minha mãe fazia isso. Mas por que a tua mãe fazia isso? É para a carne ficar mais tenra, mais saborosa, mais macia? E ela, sei lá, a minha mãe fazia, a carne ficava boa e eu faço também. E o Antônio ficou muito intrigado, não é? O Antônio era como eu, não gosta do porque sim. Então, ele esperou. Final de semana era o dia de jantar na casa da sogra e foi para a sogra e disse assim, dona Joana, por que a senhora corta as pontas, as extremidades da carne quando vai assar? E é para ela ficar mais saborosa, mais macia? Por que motivo? E a dona Joana diz assim, olha, porque minha mãe assim fazia e eu aprendi com ela e assim faço. E ele, ai, Jesus. Então esperou a dona Ruth chegar e perguntou assim, dona Ruth, diga-me lá uma coisa. Por que a senhora corta as pontas da carne quando vai assar a carne? É para ela ficar mais macia, mais saborosa? Por quê? E a dona Ruth disse, olha, na minha época, a forma de assar a carne era pequena, a peça da carne era maior, então para caber eu cortava as extremidades que era para dar para assar direitinho para toda a gente. E aquilo virou uma tradição familiar. E ninguém se atreveu a mudar essa tradição familiar. Porque se eu não fizesse aquilo, uma parte de mim dizia, eu estou a contrariar essa tradição da nossa família, de cortar a extremidade da carne para pôr essa carne a assar. E vai lá que eu não faço isso, essa carne não fica boa. Vai lá que eu faço isso, essa carne não fica tão saborosa como a carne da minha avó, como a carne da minha mãe. Então, pelo sim, pelo não, o que é que eu fazia? O que é que a Maria fazia? Tumba. Cortava as extremidades da carne. E assim a Maria sentia-se completamente inocente, completamente segura de que aquele ato lhe permitia pertencer ao clã e fazer tão bem quanto o seu clã. Porque se ela não o fizesse, poderia correr alguma coisa má, a carne poderia não ficar terrinha, não ficar saborosa, e aí o que é que ela ia sentir-se? Culpada por não ter feito igual ao que a sua mãezinha fez. Então, o conceito de certo ou errado e inocência e culpa... Exatamente. Não honrou o sistema. Eu não honrei os ensinamentos do meu clã. Né? Então, o conceito de certo ou errado, inocência ou culpa, está muito correlacionado com isso. Quando a gente fala de boa ou má consciência, a gente está falando boa ou má no que toca às crenças do clã, das expectativas que o clã tem no que toca a nós. Imagina que as expectativas... O meu pai estudou até a 4ª classe, né? Até a 4ª série. A minha mãe estudou até a 4ª série. O grande sonho da minha mãe era ter sido enfermeira. Mas eles não tinham possibilidades financeiras. E naquela altura, estudar não era no Nordeste, no interior do Nordeste do Brasil. Não era como hoje em dia, não é? Portanto, o grande sonho da minha mãe era ter seguido os estudos adiante. Ela não conseguiu. Porque o clã não tinha permissão para isso. O grande desejo do meu pai também era ter estudado. Mas a escassez profunda que eles viviam também não permitiu que isso acontecesse. Grande parte dos meus irmãos seguiram o padrão do clã. Não tiraram curso superior. Eles ficaram na boa consciência. Ou seja, dentro daquele clã, a escassez que existia naquele clã não dava permissão para que se fosse adiante nos estudos.
mesmo eles tendo toda a possibilidade, mesmo meu pai e a minha mãe tendo dado todas as possibilidades deles terem seguido um curso superior, a maioria deles decidiu, paro aqui. Não foi para a universidade. Enquanto outra parte do clã decidiu, eu sigo. Ou seja, desobedeceu um padrão que existia dentro do clã. Decidiu que eu vou trazer um outro paradigma para esse clã. O paradigma daqueles que seguem adiante e vão além do comportamento que existia anteriormente dentro desse clã. E muitas pessoas, Juliana, quando fazem isso e que acabam o curso superior, elas podem sentir-se travadas. Elas podem sentir dificuldade de ter sucesso dentro da profissão delas. Elas podem sentir, cada vez que alguém lhe traz uma promoção ou que elas geram abundância dentro daquilo que elas se formaram, elas sentem quase como que uma culpa, ou como se elas não merecessem aquele reconhecimento profissional. É como se a alma delas olhasse para trás e dissesse assim: como tu podes te atrever a ter tanto sucesso profissional, a ter tanta abundância, se lá atrás os teus ou morreram de fome, ou passaram uma vida, ou tiveram uma vida tão dura, ou tiveram que fazer tanto esforço, tanto esforço, tanto esforço, tanto esforço, tanto esforço para conseguir alguma coisa. Então, e o que é que essa pessoa faz? Para ela conseguir algo fácil, é quase como um sacrilégio, sabe? Tudo que é fácil não se pode confiar. Eu não confio naquilo que vem fácil. Tudo que vem na minha vida tem que vir com muito esforço, com muita dureza, com muito sacrifício. Porque se alguma coisa vier para mim facilmente, eu vou me sentir culpado. Eu não vou receber aquilo de bom grado. Alguma coisa dentro de mim vai me incomodar, eu vou me sentir incomodado se algo vir facilmente. Vou sentir desconfiança se algo vir fácil. Eu não vou me sentir inocente. Vê alguma coisa fácil, eu não vou ficar, ai, que bom que eu não tive que me esforçar para que isso viesse ter comigo, que bom que as coisas vieram ter comigo, eu nem tive que fazer grande esforço para isso. Ai, que maravilhoso que é. Não, eu vou ficar assim, tipo, Aqui, alguma coisa, algum interesse tem por detrás disso. Não, não posso confiar. Por quê? Ou então a Porque no gente tem meu uma plano... frase, uma sensação, só te interrompendo rapidinho, uma sensação que eu já senti, engraçado isso, né? A gente vai despertando a consciência. Tipo assim, aquela sensação de que tá muito bom para ser verdade. A Tá qualquer muito momento bom para ser... ruim vai Exato. acontecer. E eu vim trabalhando isso comigo, não. Por quê? Eu mereço. A gente chega a não se sentir merecedora daquilo que chega para nós, né? Exatamente. E a pessoa não tem nenhuma noção por que ela pensa assim. Sim. Né? Então, de onde vem essa dificuldade de receber com leveza as coisas, né? Vem dessa cumplicidade, não é? Com o clã de eu não posso me sentir inocente, recebendo as coisas com leveza, se lá atrás do meu clã tudo foi tão duro e tão difícil. Mas qual é o erro? Por que está errado eu ter uma vida fácil? Qual é a culpa? Qual é o problema das coisas virem fáceis? Né? Por que é mal? Qual é o problema? Por que é mal eu ter uma vida fácil? A minha alma não se sente confortável em ter uma vida facilitada quando lá atrás muitos tiveram uma vida extremamente... Agora imagina, eu com escravos no meu ADN, no meu DNA, de repente ter uma vida completamente facilitada. É como se a minha alma olhasse lá para trás, para os escravos no tronco, e dissesse assim: isso é um insulto? Ah, não! Eles foram chicoteados e tu te atreves agora a ter uma vida fácil e descomplicada. Certo? Isto é o amor cego. Mas quando eu olho para eles e digo assim: por honra a
tudo que vocês viveram de duro e difícil, eu vou ter uma vida fácil. Eu vou ter uma vida abundante e próspera. E toda a abundância que eu gerar, sem nenhum tipo de sacrifício, eu vou dedicar a vocês. Aí eu vou para o novo paradigma. Eu saio da boa consciência do clã, que é tudo tem que ser duro e difícil, tudo tem que ser com muito esforço, e vou para a má consciência, que é eu não preciso fazer mais sacrifício. Eu posso ter uma vida fácil, eu posso ter uma vida próspera e abundante, sem que isso seja um desrespeito ao clã. E aí eu sou completamente inocente. Mesmo que a minha forma de ser e de estar não seja a forma que vá de encontro às expectativas que existiu lá atrás no clã. O difícil é quando eu sinto que, se eu não corresponder às expectativas do clã, eu deixo de fazer parte do clã. E aí, se eu deixar de fazer parte do clã, eu vou ter que escolher. Eu fico no clã ou eu vou ouvir a minha alma? Eu fico no clã ou eu vou seguir o meu propósito de vida? E muitas vezes, para onde é que a balança vai pender mais? Para o clã. E deixo o meu propósito de vida de lado. Como é que a gente usa a palavra? Uma fidelidade ao sistema. Profunda. Né? E é uma fidelidade infantil, completamente infantil. Sabe? Os medos nos paralisam, né, Jô? Sim, o medo paralisa. Sabe aquela criança pequenina ainda que pensa assim, se eu tirar boa nota na escola, a mamãe vai ficar contente comigo. Se eu for bem comportada, a mamãe vai ficar contente comigo. Se eu não der trabalho, a mãezinha vai ficar contente comigo. Se eu fizer tudo certo, a mãezinha vai ficar contente comigo. Então, essa mentalidade ainda infantil que faz com que a gente continue ainda a atuar nessa consciência, nessa boa consciência do clã, né? É a nossa zona de conforto, porque sim, que é a nossa zona de conforto, o ego, né? Que é a consciência arcaica, não é? Essa é a consciência arcaica, que é a consciência do clã, né? A consciência arcaica. E a gente, para viver essa consciência arcaica, a gente deixa de viver a nossa consciência individual, não é? De dizer assim, ok, dentro desse clã, a expectativa desse clã é que os comportamentos sejam estes. Mas, para minha felicidade, eu preciso de viver isto. Então, vamos dar um exemplo mais concreto. Imagina que nesse clã é totalmente inaceitável que as mulheres sejam divorciadas. E eu tenho um relacionamento amoroso que já não me faz sentido nenhum, que o meu marido é um marido que já não tem nenhuma conexão comigo, ou até um agressor. E eu vou para minha mãe e digo, não aguento mais, o meu marido não me trata bem, o meu marido anda com outras mulheres, e ela me pergunta assim, mas ele te bate? Não, mãe, ele nunca me bateu, Deus me livre. Então, se ele não te bate, ele é um bom marido. Ele te falta com as coisas em casa? Não. Ele alguma vez deixou de cumprir os deveres dele de marido? Não. Então, se eu aguentei, olha que teu pai até me batia e eu aguentei. Se eu aguentei, tu teve que aguentar também. E aí, automaticamente, o que é que me vem? Se eu deixar o meu marido, eu vou sentir uma culpa tão grande, tão grande, tão grande, porque eu não fui forte como a minha mãe. Como eu vou me atrever a não ter a mesma força que a minha mãe de aguentar o peso que ela aguentou? Eu sou uma fraca. E aí, para ficar na boa consciência do clã, o que é que eu faço? Eu aguento aquele homem, cheio de ódio e remorso por dentro, só para cumprir as expectativas do clã. Ou então, eu vou para a má consciência e digo assim, ó, mãezinha, eu amo-te muito, mesmo muito, mas eu sinto muito, mãezinha. Se tu não tiveste a coragem de te separar do pai e viver uma vida mais feliz, eu vou ter essa coragem, mãezinha. Eu vou buscar a felicidade em outro lado.
Se tu ficares triste comigo, mãezinha, tu tens todo o direito de ficar. Eu vou continuar sendo tua filha, eu vou continuar a te amar com todo o meu coração. Vou continuar disponível para ti, para tudo que tu precisares de mim. Vou continuar a ligar, se tu não quiseres atender os meus telefonemas. Mãezinha, tens todo o teu direito. Eu respeito a tua opinião, respeito profundamente, mas eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. Ir para a má consciência não é confrontar o outro. Não é levantar a minha bandeira e dizer eu que estou certa, tu que és uma atrasada mental, que tiveste que aguentar o pai, e agora tu queres que eu faça o mesmo. Ir para a má consciência não é levantar a minha bandeira em detrimento da bandeira do outro. Não é querer impor a minha verdade diante da do outro. É simplesmente aceitar que o outro tem o direito de pensar do jeito que o outro pensa. Mas que eu também tenho o direito de pensar diferente. Apenas diferente. Que eu não tenho que pensar que o pensamento do outro não é melhor nem pior do que o meu. Que o meu não é melhor nem pior do que o outro. São apenas pontos de vista diferentes. E que o fato de eu ter um ponto de vista diferente, isso não faz com que eu deixe de pertencer. E por quê? Por que a gente nunca deixa de pertencer? De forma nenhuma, jamais a gente vai deixar de pertencer. Porque no momento divino, que o óvulo da minha mãezinha se juntou ao espermatozoide do meu paizinho, ali, naquele momento divino de amor, eu passei a pertencer àquele clã. E todas as informações que já existiam antes de eu chegar aqui, já passaram a fazer parte de mim. Isso a epigenética, né, nos traz, né? Todas as informações que já existiam antes de eu chegar aqui, naquele momento, olha, naquela junção divina, eu já pertenço. Mesmo que toda a família me vire as costas, o meu pertencimento está garantido. Porque se passar 100 anos, um dia, alguém vai se lembrar de fazer a árvore genealógica da família. E aí vão dizer assim, olha só, nós tínhamos uma tia-avó chamada Joelma. Ah, sim, sim. Olha que ninguém nunca falou dessa tia-avó. Pois não, mas por que será que ninguém falou dessa tia-avó? Ah, já sei. Essa tia-avó era aquela tia-avó que era meio assim, que fez tudo diferente. exótica, que era meio exótica, que pensava diferente da família, e que a família achava que ela era assim meio maluquinha da cabeça, e que era... Mas por que achavam que ela era meio maluquinha da cabeça? Sabe? Ela pensava diferente, ela achava que a vida tinha que ser vivida de forma diferente, gostava de viajar, falava assim de umas coisas chamadas constelação familiar, que a família nunca percebeu que era aquilo e tal. Ah, então, olha, vamos pesquisar um bocadinho mais dessa tia-avó. E lá está eu outra vez, de volta à família. Portanto, eu nunca vou deixar de pertencer. Aconteça o que acontecer. Faça o que eu fizer. Eu não sou os meus comportamentos. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu digo. Eu sou amor divino. E a gente deixa de fazer imensas coisas e fazer imensas escolhas. A gente deixa de viver a escolha da nossa alma. Porque a gente fica uma vida inteira no pensamento infantil de que se a gente escolher ser a gente mesmo, de que a gente escolher ser o nosso coração, se a gente escolher ser a nossa verdade, né? Se a gente escolher ser a nossa alma, a gente pode deixar de fazer parte. E aí a gente fica doente. É tão interessante isso, né, Jô? Porque, na verdade, a gente sente isso, a gente pode perceber isso de uma forma consciente, mas a gente, quando a gente entra na constelação, a gente consegue entender o caminho que a gente pode tomar, né? Porque enquanto a gente está falando, a gente está despertando todo o conhecimento, toda a informação, como diz o Bert, a ideia leva um tempo para ser processada. Mas quando você entra no campo, essas ideias, elas não são só processadas pelas ideias, né? Elas são processadas por
todo o organismo, todas as células, epigeneticamente falando, né? Você tem ali todo um movimento interno, inconsciente, de toda a inteligência que você é, né? Corpo, alma e mente, tudo ao mesmo tempo. E aí aquilo fica transformado num nível mais profundo também, né? A gente consegue dilatar a nossa consciência, expandir essa consciência no nível de compreensão muito mais profundo disso que você está falando, né? Às vezes as pessoas, eu tento traduzir como foi minha constelação para as pessoas, que você sempre falava, fale da sua experiência. Nunca esqueço disso também. E eu percebo que eu não tenho vocabulário para dizer exatamente aquilo que eu senti. Não é assim que a gente sente, a gente É mesmo percebe, isso. É mesmo né? isso. E é muito lindo isso, porque a gente leva essa sabedoria, né? Conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, né? Você sabe, conhecer é uma coisa, você pegar o conhecimento e introjetar e realmente penetrar na tua alma, isso se torna uma sabedoria, porque você consegue colocar em prática de uma forma até que intuitiva, né? Uma coisa muito fácil de vivenciar, muito mais fácil, né? Para mim foi sensacional essa experiência de perceber o quanto a culpa ela existe determinando o meu sucesso ou o meu insucesso. Sim. Né? A minha aceitação de novos caminhos ou não. E às vezes é um novo caminho, apenas aquele novo, um outro caminho que vai me tirar daquela dor, né? E para nós consteladores também tá tudo bem, né, Jô? Que cada um no seu tempo, cada um com as suas escolhas, né? Eu lembro de um momento para ilustrar essa questão também de que às vezes o destino, né? As pessoas preferem ficar na culpa e seguem um destino difícil, mas isso não nos dá o direito de julgar, né? De entrar em julgamento enquanto terapeutas, porque também tem a sua beleza, né? Um dia eu estava indo para minha clínica, subindo o morro, eu conto sempre isso, né? E tinha um senhor, eu vi que ele era um senhor meio calvo, grisalho, com cabelo bem branco. Ele subia com duas varas muito grandes de madeira, aquela de fazer telhado. Um morro, assim, muito. Aqui a minha cidade tem muitos morros muito altos. E ele subia sem camisa, no sol de meio-dia, horário de verão, suando, que as costas dele brilhavam de longe. E eu no carro, subindo o morro, ar-condicionado, eu comecei a sentir assim, meu Deus, se ele não tivesse com essas duas varas, eu ia oferecer carona para esse senhor. E a hora que eu passei por ele colocou a mão para parar no meio do morro assim, olhou para o céu e deu um sorriso com aquelas duas varas assim, né? Então eu percebi o quanto aquela situação o deixava grande. E a minha pena naquele momento foi tudo muito rápido, mas eu tive pena daquela pessoa. E como te sentiste pequena? Pequena, e fiz ele se subjugar tornar, na minha ideia, na minha consciência, um ser pequeno. Quando eu entendi o destino dele, quando eu olhei, e isso também a gente precisa fazer com os nossos, né? Porque às vezes a gente sente pena e acaba pegando o destino da pessoa para nós, reproduzindo por pena. Eu vou sofrer igual você, né? Então, quando eu olhei que ele sorriu assim, eu falei, caramba, eu tirando a força dele, olha como ele é forte. Olha como que ele está com... Para ele poder fazer, tem um monte de garoto de 20 que não tá fazendo, que não consegue fazer o que ele estava fazendo, e ele estava se sentindo forte. Então, respeitar o destino de quem veio antes. É uma das ordens da ajuda, não é? Ajudar de igual para igual e ajudar sem julgamento. Exato, e você não olhar para os seus que sofreram e falar assim, se eles sofreram, eu também preciso sofrer para honrar. Eu posso fazer diferente, né? Sim. Eu posso, e não é porque ele não é um coitado porque foi sofrido. Ele é forte, por isso ele suportou aquele sofrimento, para que eu estivesse aqui, né? Esse sentimento de que eles deram conta para manter a espécie, para manter o clã, eles fizeram, e agora eu posso pegar esse presente de vida e fazer algo muito melhor. Olha que lindo isso, né? Que grande oportunidade que a gente tem, inclusive com as constelações, de transformar tudo em algo muito melhor, né? E somente quando nós vamos para a má consciência, e eu espero que isso fique muito claro, que a má consciência não é fazer algo mal. A má consciência é eu ter a liberdade
de fazer algo diferente do que o clã espera, sem entrar em confronto, em conflito com o clã, ok? É eu fazer a escolha da minha alma, a escolha do meu coração, a escolha da minha essência. Até porque todos nós somos filhos do divino. E se somos filhos do divino, o que é que todos nós somos? Inocentes. Todos somos inocentes. A culpa é só uma criação da nossa mente infantil. Então, se somos filhos do divino, todos somos naturalmente inocentes. Não há culpa. Somos todos naturalmente inocentes. Então, imagina, Ju, enquanto eu estou aqui a falar para ti e para todos os que estão nos ouvindo, imagina a felicidade de todos os meus antepassados indígenas, né? Que foram queimados quando os bandeirantes tentaram explorar o território deles, que foram das mulheres indígenas que foram abusadas sexualmente, não é? De todos os meus antepassados escravos que foram chicoteados, das mulheres escravas que tiveram as mamas arrancadas, que foram abusadas, de todos os meus antepassados portugueses que morreram no meio do caminho e tiveram os corpos atirados ao mar, que nunca mais conseguiram voltar para Portugal para rever os seus familiares, de todas as mulheres portuguesas que nunca mais reviram seus homens, que nunca mais puderam rever os seus filhos, rever os seus maridos. Imagina a felicidade deles todos. Ao dizer assim, olha só para ela, olha onde ela está, não é? A felicidade do meu paizinho que está lá, não é? A felicidade dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, né? A felicidade que eles todos estão nesse preciso momento e dizer, olha só onde ela está. Vejam só, se tudo isso que a gente passou, se todo esse sofrimento que nós vivemos, se cada gota de lágrima que nós derramamos, se cada chicotada que nós levamos, se cada abuso que nós sofremos, se cada corpo que foi atirado ao mar, se cada mulher que não pôde rever os seus filhos, se cada mãe que não pôde tomar os seus filhos no colo outra vez, se tudo isso não foi recompensado. Se cada filho que não voltou para a África não foi recompensado. Olha onde ela está. Olha que maravilha. Faríamos tudo outra vez. Passaríamos Valeu a pena, tudo né? isso novamente. Porque Passaríamos por tudo isso outra vez. Olha onde ela está nesse preciso momento. Eu tenho a certeza que eles estão aqui agora, nesse preciso momento, a fazer uma grande festa. Uma grande festa. Uma grande festa. Uma grande festa. Agora, se eu estivesse moribunda aqui, oh, vida, como aquele do desenho animado, sabe? Oh, céus, oh, vida, oh, dia. Eles olhavam para mim e diziam assim, pelo amor de Deus, então a gente passou por tudo isso para tu estares aí, desse jeito, dessa maneira, por favor. Então foi tudo em vão. Daí, né? Foi tudo em vão. Sai daí, tu tá viajando. Sai daí, foi tudo em vão. Então a má consciência, ela faz isso. Ela quebra esse paradigma. Esse paradigma do sofrimento, do flagelamento, da dor, do sacrifício, do não posso, do não sou capaz, do não consigo, do não valho a pena, do não tenho valor. Sai daí! Segue em frente! Voa! Tudo que nós sofremos foi para abrir caminho, para rasgar caminho, para que tu tenhas uma vida melhor, para que tu vás para um tempo melhor. Anda! Voa! Nós te damos asas. É isso que a má consciência faz. Ela quebra paradigma. Vai! Tão lindo, Jô, porque eu me emociono muito quando a gente fala, até lá na clínica, eu me emociono porque isso é muito profundo. Eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro sobre constelação familiar sistêmica e pediram para eu escolher um tema. E eu escolhi sobre sucesso profissional porque foi através da constelação que eu resolvi as minhas questões
e eu pude seguir a minha alma, o meu desejo, o meu propósito de alma. E aí eu fui convidada para escrever esse livro e eu sempre tive muito problema com a questão da escrita. Quem escreve muito bem lá em casa é minha irmã. Minha irmã queria ser jornalista. Todos os professores de português amavam muito, porque ela ama escrever, ela fala muito bem, ela escreve muito bem. E eu fiquei pensando com Deus. Eu falei, Deus, né? Logo eu, né? Mas tá bom. Eu peguei a minha missão e fui até o fim. O livro ficou lindo. O meu capítulo, eu gostei muito do que acabou ficando. E aí, o que acontece? Quando lançou o livro, eu coloquei, a gente tem um grupo da minha família, a minha avózinha baiana, como você, pequitinha como você, grande, um mulherão, mas dentro de 1,5 m mais 3 cm. Mas essa mulherão, né? Tem essa força. Minha avó foi isso. Foi uma mulher que se separou há quase 100 anos atrás com um filho, casou com um homem mais novo, pensa bem, né? E venceu na vida. E ela sempre quis escrever um livro. Ela tem vários poemas escritos. Ela falava muito bem, ela lia muito e cantava divinamente. E daí ela fez muitos e a minha tia falou que vai fazer o livro dela, vai mandar pegar os poemas dela e fazer um livro em homenagem né, a ela. E daí, quando eu coloquei no grupo da família, a minha tia, uma tia que eu tenho uma ligação muito forte, falou assim: minha filha, você acaba de realizar um sonho que eu sempre tive. Quer dizer, as filhas quiseram fazer o que a mãe quis fazer, e eu acabei fazendo, mesmo diante de todas as minhas dificuldades com escrever, como expressar através da escrita. E para mim foi o maior presente perceber que eu pude, né? Isso me emociona, eu pude honrar as mulheres da minha família, que sempre foram muito guerreiras. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, tia, que bom, né? Porque ela pôde viver para ver isso. A minha avózinha foi embora ano passado, mas ela pôde viver para ver isso e se sentir honrada. Isso é maravilhoso, né, Jô? Em vida, você poder pegar um pedacinho daquilo que é seu e que é deles e fazer dar certo, né? Sim. E é muito lindo isso. A constelação dá essa percepção. E aí, tudo que vem para você de oportunidade, você nem sente culpa mais, né? Você sente realmente que você quando a gente percebe que eles são um farol que ilumina a nossa vida. Que eles não são. Muita gente diz assim: então o nosso sistema familiar é uma maldição. Não. Eles são um farol que mostra tudo o que aconteceu para que a gente possa fazer diferente. Sim. Né? Eles mostram que cada vez que a gente exclui algo, cada vez que a gente exclui alguém, cada vez que a gente rejeita uma história, como eu estava a dizer, então muitas vezes as pessoas, quando a gente está a falar sobre a ancestralidade e tal, eles dizem assim: então o meu sistema familiar é uma maldição. Não, não é uma maldição. Não se trata disso. O sistema familiar é como, sabe, as nuvens que nós temos agora, não é? E que nós depositamos lá os ficheiros, é apenas isso. Tem lá todas as informações dos nossos ficheiros, de todos os comportamentos que aconteceram, de todas as dores e tudo que aconteceu. E quando a gente tem consciência de tudo que aconteceu, fica mais fácil da gente saber onde a gente está e para onde a gente tem que ir. E quando a gente montou a constelação familiar, todos os tempos se unem. O passado, o presente e o futuro têm a oportunidade de se encontrar. E quando esses tempos se encontram, e a gente está com o coração aberto, disponível, para a gente ver, observar, sentir e integrar aquilo que a constelação mostra, a gente pode fazer uma grande transformação na nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas vão com expectativas mentais e querem que seja mostrado aquilo que elas querem. E não estão abertas para ver o que é mostrado, o que o campo mostra, não é? Ou então, o próprio constelador também pode ter uma ideia pré-fabricada, não é? Por isso a importância de que tanto o constelador esteja no vazio, como a pessoa que está a ser constelada esteja no vazio. E aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade de observar as dores que foram vividas, honrar essas dores que foram vividas
E nós fazermos uma grande reverência a tudo isso e a partir daí a gente decidir o que a gente pode fazer de diferente, honrando o que aconteceu lá atrás. Né? Tendo a possibilidade da gente rever, nossa, tudo isso que aconteceu não pode ter sido em vão. O que eu posso fazer com tudo isso? Né? Que contributo tudo isso pode trazer para a minha vida? Ao invés de eu me pôr no papel de vítima, de que forma tudo isso pode ser um grande farol que vai iluminar a minha vida, me trazendo uma nova consciência? Porque o Bert era chamado de destruidor de imagens. E por que ele era um destruidor de imagens? Porque ele destruía essa imagem infantil, narcísica que a gente trazia. Né? Então, o trabalho da constelação, primeiro é isso. Eu trago essa imagem. A constelação me dá essa imagem e eu vou escolher que imagem eu quero. Eu quero ficar nessa imagem aqui, ou eu quero trazer um trabalho de tomada de consciência e a partir dessa tomada de consciência trazer essa nova imagem e a partir dessa nova imagem, e é um trabalho constante. Porque eu agora tenho, eu achava que a minha mãe ou meu pai eram isto. Agora eu tenho consciência que eles são isto. De vez em quando vai ser tentador eu voltar para aquela imagem antiga. Mas agora eu tenho consciência. Então a imagem que eu tinha era que a minha mãe era fria, que a minha mãe não me amava, que a minha mãe era uma pessoa completamente distante, fria, calculista. E de repente a constelação mostra que a minha mãe carregava uma grande dor. Que a minha mãe nunca tinha recebido colo, que a minha mãe nunca tinha recebido afeto, e que a minha mãe carregava uma dor profunda porque a avó dela, por exemplo, morreu cedo e a mãe dela teve que assumir um papel que não era dela, e a minha própria mãe não recebeu afeto. Ou a minha mãe teve que, desde muito cedo, trabalhar pelo sustento da família e não conseguiu receber o afeto e foi uma criança que foi um adulto em miniatura. E quando eu vejo a dor da minha mãe, aí eu posso compreender. Nossa, como é que a minha mãe poderia me dar afeto se ela própria não conheceu essa linguagem, né? Eu digo assim, se nesse momento eu começasse a falar russo contigo, tu ias falar russo comigo, a pessoa dizia, claro que não. Eu digo, mas por que tu não ia falar russo comigo? Obviamente, eu não aprendi russo, ninguém me ensinou russo, como é que eu ia falar russo com você? Eu disse assim, então, a linguagem do afeto é igual? É uma aprendizagem? Então, como é que tu podes exigir que a tua mãe fale contigo uma linguagem que ninguém lhe ensinou? Estás a ver o sofrimento dela? Vês o que ela sente, o que ela viveu a vida inteira? Então, como tu podes exigir uma linguagem que ela não aprendeu? Então, de vez em quando me vier aquele sentimento, aí a minha mãe não me... Eu lembro, o mais importante é, a minha mãe foi um portal. Foi um grande portal que me conduziu até aqui. Me carregou 9 meses. Lutou durante 9 meses contra a morte, para que eu chegasse aqui. Esse portal passou pelas dores para que eu chegasse aqui. Esse portal me deu tudo o que eu precisava para eu chegar aqui. Eu não tenho que exigir mais nada. O resto é bônus. Se ela teve, ela deu. Se ela não teve, ela não deu. Então, sai dessa criança pidona. E agora, tudo aquilo que tu achas que a tua mãe e teu pai não te deu, conquista. Tu podes conquistar. Tu és adulto. Tu és grande. Então, como adulto, tu és responsável por ti. Para de ficar pedindo. Para de pedinchar a vida inteira a teu papá e a tua mamã por aquilo que tu achas que eles não te deram. Não te deram. Ó, meu, põe teu caminho. Faz por ti. Para de E eles te pedinchar. deram o suficiente, né, Jô? E a gente Já já é tens o grande, porque a gente não suficiente. recebeu, a gente já pode fazer por nós, né? Tu já tens o suficiente. Quantos anos tens? Ai, tenho 40. Então, com 40 anos, tu não te podes dar carinho, tu não te podes dar afeto, tu não te podes cuidar de ti. Já chega, não? Já chega de pedinchar. Opa! Toca fazer por ti. 40 anos, não são 4 anos de idade. São 40, 4 décadas. Não são 4 anos, 4 décadas. Então, por vezes, a pessoa precisa mesmo de levar esses abanões, sabe? Para elas perceberem. Mas peraí, quantos anos eu tenho? É como um sketch que tem da Porta dos Fundos, né? Que o tipo acha que se abrir
a torneira, os pratos lavam-se sozinhos, né? Que se abrir as gavetas, as roupas caem para lá para dentro sozinhas. E quantas pessoas estão deprimidas porque estão aí ainda? Não tomaram, não trouxeram os pais para aqui para dentro. Ficam pedinchando a vida inteira. Ai, eu quero, né? E não fazem o movimento deles se darem a eles próprios, se permitirem, né? É Se muito lindo. permitirem. E às vezes a força, né? Essa força de resistir ao tomar, você fica pedindo, olhando para trás, né, Jô? Nessa relação com o pai e mãe, que é essa criança, e não toma essa vida que é direito seu, que você pode realizar e honrar tudo que você recebeu, seguindo o seu caminho, né? E você Sim, ainda continua na expectativa que esses pais satisfaçam os seus desejos sim. e necessidades, né? Nunca sai Então, da simbiose, é uma relação simbiótica eterna, sim, né? É uma relação simbiótica eterna. sim. E Então, aí, isso é. para alguns que estejam aí, que ainda estejam em simbiose, por favor, prestem atenção. Vocês são adultos. Os adultos conquistam. As crianças, sim, ficam nas necessidades básicas de sobrevivência. As crianças, sim, elas precisam ser cuidadas. Os adultos já se tornam cuidadores e se podem autocuidar. Tomem consciência disso. É? Eu aprendi Tomem com consciência você disso. e estou aprendendo pondo em prática. Quando eu escorrego, eu corro para Jojo, me ajuda aí. Ou então E, chega para ti própria, olha aqui no espelho e diz assim: quantos anos eu tenho? é, Ah, peraí, já cresci, então vou o que eu lá. faço, me Dá assim, responsabilizo, duas bufetadas né? na cara e diz: chega, sai da criança, cresce, vamos lá. Opa, cresce. Acorda, sai do sonho. Acorda pra vida. Como diz Ana Maria Braga, acorda, menino. Então, ô Então, para a Ju, gente encerrar, Ju, eu queria fazer assim, só um pequenozinho exercício tá. e para que vocês possam ir jantar, não é? Já está chegando a hora do jantar, aqui já são quase 11 horas da noite. Mas eu falar de Então, constelação é bom, né, Jô? Se deixar, a gente vai a a gente madrugada viaja na toda, maionese, a gente viaja na né? maionese. Não tem como não gostar, né, Jô? É bom Então, demais. eu vou pedir. Para quem não conhece constelação familiar, à nossa direita nós temos o nosso masculino, quer dizer, o pai, o avô, o bisavô, todo nossa ancestralidade masculina. À nossa esquerda nós temos toda a nossa ancestralidade feminina. Então, juntos, hoje, olha, presta atenção, gente, hoje é dia do amor, dia dos namorados. E a gente nasceu de um ato de amor, não foi? Então, vamos aproveitar. Atenção, aqui em Portugal, o dia de São Valentim é em fevereiro, mas no Brasil é dia 12 de junho, ok, portugueses? Porque tem muitos portugueses que estão a assistir. Então, que também se estenda para Portugal hoje, tá tudo, vale tudo, hoje é dia do amor. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos todos, para que a gente vá para o mundo de dentro, né, com os olhos fechados, e que vocês imaginem à direita o papá e à esquerda a mamã, e imaginem também toda a ancestralidade feminina e masculina, porque nós temos as duas polaridades, não é? Nós somos masculino e feminino. E eu vou pôr uma música e quero que vocês ouçam essa música, imaginando toda a ancestralidade feminina, toda a ancestralidade masculina, né? Essas duas polaridades que a gente precisa durante todo o tempo na vida da gente. Porque tem momentos que a gente é mais masculino, mais feminino, a gente precisa mais da energia do ir à frente, a gente precisa mais da energia do acolhimento, do afeto, da criação, da criatividade, do mimimi, né? Nós mulheres também precisamos. Então, os homens também têm as duas polaridades, né? Os homens têm momentos que eles precisam de estar mais recolhidos, tem momentos que eles precisam de uau. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos para entrar em contato com essas duas polaridades dentro do sistema de vocês e acolher essas duas polaridades, tá bem? Como essas duas polaridades, como dois faróis que podem iluminar vocês nesse dia de hoje.
procurou por mim, mas eu estive sempre aqui. Estava tão perto, claro como a luz do sol, ao céu aberto. Mesmo assim você não viu. Eu sou um farol pra quem se perdeu no alto mar. Sou na noite o clarão, sou teu chão. Se teu chão desabar, a qualquer dia, sem esperar, você vai saber onde me encontrar. Pois eu estou em você e sempre vou estar. Eu sou um farol pra quem se perdeu no alto mar. Sou na noite o clarão, sou teu chão. Se teu chão desabar, a qualquer dia, sem esperar, você vai saber onde me encontrar. Pois eu estou em você e sempre vou estar. Muito bem. Obrigada a todos.
Obrigada, minha querida mãe, Dona Olga. Ao meu querido pai, senhor Albedenagro. Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada, minha mana. Um beijo, que eu vi que ela esteve aqui a assistir. A minha mana Jamile. Obrigada a todos. E é sempre um grande prazer poder falar um pouco mais, né? Obrigada, Alberto, que em setembro do ano passado nos deixou. Mana, beijo, te amo. Obrigada por ter assistido. E é sempre maravilhoso a gente falar dessa semente tão boa, não é? E que possa cada vez chegar a mais corações. E a gente só tem que agradecer pelo Berto ter trazido, não é? Esse presente maravilhoso. Lucia, obrigada. E, e é isso, vamos, Termina com o coração cheio, né? Assim, a gente né? falar de constelação sempre traz, né, Ju? Ari, beijo, Ari. Florinha, beijo grande. Eu quero E agradecer obrigada, Ju. viu, por você ter aceitado esse convite. Eu joguei a sementinha e ela gostou do tema, no, né? Criado. Foi assim, até o tema foi escolhido por você naquele momento em que eu joguei no grupo da gente, na nossa família. Eu acho que os meus choros iniciais já demonstram para o povo português o quanto eu amo você, o quanto eu lhe sou grata, né? Por tudo que você representa. E é muito bom. É só gratidão no coração pelo Bert, por tudo que eu tenho aprendido com as constelações. Eu estou engatinhando, eu sei que muita coisa ainda Não, vai já acontecer. voas. Tu já és uma borboleta que voa bastante. Não seja modesta. Já és uma É, borboleta que voa alto. gratidão. Não Então, eu sejas modesta. agradeço muito a tua presença diante da borboleta mãe. Então, e a todos os portugueses que aqui vieram e prestigiar a Jo nesse momento, mas ao mesmo tempo né, veio prestigiar a Vitrice também, que é a nossa empresa que investe em autoconhecimento aqui no Brasil, numa cidadezinha de 30 mil habitantes, com muitas almas que também amam a constelação familiar sistêmica, e a gente agradece a todos os nossos companheiros de jornada, também fazem parte da nossa família Vitrice, que aqui estiveram, Sim. né, pelo nosso convite, que foi feito nos grupos. Gratidão à Wanda, que está chegando aí, foi professora do meu filhote, da minha filhota Rayana, que hoje está com 17 anos. Gratidão a todos imensamente, foi muito emocionante. Eu revivi a minha constelação olhando para você depois de tantos anos, né, que a gente se encontrou lá em São Paulo, que também é um estado que sempre me traz muitas coisas. Me trouxe meu marido, tem a história dele, da família dele lá. Em todos os cursos acabo que por ser em São Paulo e, né, muitas pessoas que eu amo também estão lá. Gratidão, Jô. Foi lindo, foi E antes de maravilhoso. terminar, Ju, eu gostaria de deixar muito claro que a constelação familiar não tem nenhuma conotação religiosa, que todas as pessoas de todos os credos, ou sem credo nenhum, o melhor presente que pode dar a si, ao seu sistema familiar, é uma constelação. E que fazer uma constelação familiar é como atirar uma pedra ao rio, que vai ressoando, ressoando, ressoando e atinge a tudo e a todos. E que uma constelação familiar é algo que vai ressoar profundamente a todos os membros da família. E que não depende de nenhuma crença, não depende de nenhuma religião, todos são muito bem-vindos. E que o objetivo da constelação familiar é apenas e somente integrar o amor. É fazer com que o amor possa ser resgatado. É trazer o amor de volta. É fazer com que a gente saia de uma postura de julgamento, de uma postura de superioridade e perceber que todos somos iguais, todos. E que bom que os nossos pais têm defeitos. Que bom que eles falharam. Que bom que eles erram. Porque imagina o quão pesada seria a nossa vida se os nossos pais fossem perfeitos. A gente não teria hipótese nenhuma, não é? Então, esse é o grande objetivo da constelação. É fazer com que a gente tenha a possibilidade, a oportunidade de ser falho, de ser imperfeito, de ser incompleto e buscando na nossa vida a completude. Então,
Um beijo muito grande a todos e muito obrigada por permitir que eu possa trabalhar com esse meu grande amor. Depois dos meus paizinhos, é o meu grande amor. É A bom falar constelação familiar. também. Hoje eu agradeço aos meus pais, né, Jô? A gente nunca pode esquecer deles. Eu agradeço diariamente toda a sabedoria que eles me passaram. Meu pai, minha mãe, ambos são pessoas muito lindas e que eu fiz como você falou. Eu fui aquela criança birrenta que fiquei esperando muito tempo, mas acabou. Agora eu já sei o que fazer com o que eu recebi. E vamos lá trabalhar, Jô. Como diz Ari, somos buscadores. Eu consegui Somos ser eternos. viajante como a minha mãe e persistente como o meu pai. Portanto, tenho os dois aqui a me guiarem pelo caminho, a serem faróis na minha vida. Obrigada, tenham todos uma boa noite. E, por favor, não desperdicem tempo, sejam felizes, porque a gente não sabe se a gente tem o dia de amanhã para a gente ser feliz. Tá bem? Beijo a todos. Beijo, com Fiquem Deus. bem. Tudo de bom. Tchau. Você também. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.